Conhecer em detalhes como é e como vive o nosso povo é de extrema importância para o governo e para a sociedade. Os resultados obtidos através da realização do censo demográfico permitem traçar um retrato abrangente e fiel do país. São informações atualizadas e precisas que são fundamentais para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos. Os dados são utilizados, por exemplo, para o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, além de servir de base para políticas públicas e inúmeras outras pesquisas. Mas, neste ano, não vai ter censo. O estudo é realizado no Brasil a cada 10 anos. Deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. Eis que, na última sexta-feira, veio a confirmação do cancelamento. O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, informou que o orçamento 2021 não traz recursos para isso. Não há previsão orçamentária para o censo, portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo censo serão comunicadas ao longo desse ano, em particular a partir de decisões tomadas na Junta de Execução Orçamentária. As razões do adiamento foram colocadas no momento em que o censo não teve o recurso alocado no processo orçamentário e, como falado aqui, novas decisões sobre alocação e realização do censo têm uma fase preparatória, serão comunicadas, sempre atentando para as orientações que, do ponto de vista da saúde, vierem determinadas pelo Ministério da Saúde. O montante pedido inicialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é responsável pela pesquisa, era de 3,4 bilhões de reais. Mas, após pressão do governo, a iniciativa foi enxugada e o custo passou para cerca de 2 bilhões. O orçamento da União aprovado, no entanto, destina apenas 71 milhões para pesquisas, menos de 5% do custo acordado. O Instituto já havia informado, em nota divulgada no início de março, que o corte tornava inviável o censo. E por conta disso, o IBGE suspendeu no início desse mês a realização das provas dos concursos para a contratação de recenseadores. De acordo com a entidade, as tratativas com o Ministério da Economia serão iniciadas em breve para realizar a pesquisa em 2022. Uma sociedade que conhece a si mesmo pode executar, com eficiência, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro. No Direto ao Ponto de hoje, dia 26 de abril, nós discutimos como a falta do censo em 2021 pode afetar o país. Eu sou o Eric Halpe, bem-vindos. O censo demográfico de 2021 seria o 13º feito no Brasil e o 9º realizado pelo IBGE. O primeiro de todos foi realizado em 1872, pela Diretoria-Geral de Estatística. Ele recebeu o nome de Censo Geral do Império. Além de contar a população, também investigou cor, sexo, estado de livres ou escravos, estado civil, nacionalidade, ocupação e religião. A última vez que o censo havia sido cancelado foi em 1930, por motivos de ordem política. Depois, em 1990, ele foi adiado por um ano e ocorreu em 91. E para nos ajudar a entender o que representa o cancelamento deste ano, eu recebo Vasmalha Socorro Barata Bivar, economista e ex-presidente do IBGE entre setembro de 2011 e julho de 2016. Vasmalha, bem-vinda. Olá, Eric. Obrigado pelo convite. Prazer falar com a senhora. Para nós começarmos, são inúmeros os usos que um país pode fazer dos resultados de um censo demográfico, já que ele ajuda a compor um retrato mais fiel possível da população. Para além da formulação de políticas públicas em diferentes áreas, como a população brasileira pode se beneficiar de um censo demográfico? A sociedade brasileira, como todo, se beneficia do censo demográfico, né? Não só nas questões relativas às políticas sociais que precisam
precisam ser dimensionadas adequadamente, portanto depende da população-alvo, mas também depende da localização da população-alvo. Mas se você pensar um pouquinho mais, né, qualquer investimento privado, ele vai requerer informações atualizadas sobre o perfil da sua clientela, né, o perfil sociodemográfico da sua clientela. E você vai localizar uma loja em algum lugar, uma fábrica de algum produto que tenha uma população específica ao qual esse produto será endereçado, certamente as informações do censo serão fundamentais. As informações do censo elas são também fundamentais para as chamadas pesquisas de mercado, né? E também são muito importantes para o desenho das pesquisas eleitorais. Aliás, tem já um grupo de cientistas políticos que tratam desses dados e atribuem parte dos erros das estimativas feitas antes das eleições justamente a não atualização dos dados do censo, nos quais eles iam baseio, né, utilizam diretamente para poder fazer suas estimativas. Perfeito. Nos anos de 1880, 1910 e 1930, nós também não tivemos censos. É possível fazer algum paralelo ou são situações completamente distintas? Acho que cada um foram situações distintas, né? Assim, foram situações certamente distintas. E uma pandemia é uma peculiaridade, né? Que nunca nos tinha atingido dessa maneira. E é absolutamente compreensível que tenha sido adiado o censo diante de todo ano passado, né? Diante de todas as incógnitas que se tinha. E até esse ano, né, diante do fato de que nós estamos vivendo um número muito grande de mortes decorrentes da pandemia e que o avanço da imunização ainda é relativamente lento, eu poderia imaginar que uma postergação baseada nestas preocupações fossem diferentes, né, das preocupações que orientaram o corte do censo, que foram meramente orçamentários. Né? Tipo, o Estado brasileiro avaliou que tudo o que ele precisava fazer e disse que, bom, para o recurso do censo não tem disponível. Isso é muito grave. Eu acho isso bastante grave, especialmente porque no próximo ano, certamente, ainda que com o ritmo lento de imunização, a imunização terá alcançado uma grande parte da população brasileira e nós esperamos que a pandemia já não seja um fator limitador tão forte como esse ano. Então, no próximo ano, a possibilidade de realização do censo é muito concreta, né? Não existiriam limitações nenhum tipo. Existe uma, que é para dar continuidade ao processo de planejamento do censo e você não faz uma operação deste tamanho sem se preparar muito bem, né? E isso vai exigir recursos para o planejamento já a partir desse ano, recursos que não estão disponíveis no orçamento atual. Então, aquela afirmação do secretário especial do Ministério da Economia de que o governo ainda não definiu uma data de realização do censo, ela é realmente extremamente preocupante, porque a cada momento que passa, a ausência das informações do censo implicam em custos para a sociedade brasileira, em custos econômicos, porque todos os materiais e todas as políticas sociais, distribuição de material escolar, distribuição de vacinas, distribuição do que você possa imaginar, inclusive recursos, né, estarão sendo realizados com informações desatualizadas e, portanto, sujeitas a erro, e o que implica uma redistribuição, a necessidade de redistribuir, né, ou seja, em custos. Então, todas as políticas sociais, né, os operadores da política social estão muito inseguros como
como implementar, porque, afinal de contas, a cada ano que passa, esses dados vão ficando cada vez menos atualizados. Esse custo econômico, né, que pesa, apesar sobre todas as contas de todos os entes federativos, nos estados, nos municípios, no governo federal também, mas tem um custo social disso, né? Tem um custo social de aqueles que precisam, não terão, de repente não serão atendidos, porque ninguém consegue estimar com precisão quantos são aqueles que necessitam de cada um dos programas em que o governo gasta uma parcela muito significativa, né? Significa que o Estado brasileiro vai ficando cada vez menos eficiente, né? A eficiência da política pública, ela depende de se ter informações, dela ser baseada, né, em informações, dela ser orientada por informações. Então, essa declaração, ou a falta de uma declaração, né, de uma informação precisa e de um comprometimento do governo com o tempo é realmente alarmante. E considerando as grandes mudanças que o Brasil teve nos últimos 10 anos, somado junto à pandemia, esse censo teria, digamos assim, um componente mais interessante, seria ainda mais necessário de ser realizado com urgência? Acho que todos os censos têm a sua urgência, né? Não é à toa que o próprio IBGE reivindica a realização de uma contagem populacional no meio da década. E cada censo tem a sua urgência. No caso desse censo em particular, nós veríamos todas as transformações que ocorreram de 2010 até aqui, tudo que se implementou de políticas e quais foram os impactos locais, mas também tudo o que aconteceu com as sucessivas crises econômicas, né, que ocorreram nessa década e qual foi o impacto local. Mas o censo tem essa grande atribuição, enorme atribuição de mensurar justamente aquilo que falta à população em termos de saneamento, em termos de educação, em termos de condições de vida em geral, né? de serviços de transporte que possam atender adequadamente os deslocamentos, mas as condições de moradia. Enfim, o censo tem uma importância tão grande que eu diria que a cada 10 anos a sua realização ela é a base da construção de tudo que nós sabemos, de tudo aquilo que pode, com base no conhecimento, orientar as nossas ações para que nós possamos construir um país que realmente atenda às necessidades básicas da população, né? Então, é realmente triste que não se saiba até agora se e quando se fará o censo. E nesse cenário, quais soluções seriam possíveis? Porque, por exemplo, nós temos visto algumas pessoas nas redes sociais questionando o porquê do censo não ser realizado de forma online. Isso foi um questionamento até de uma deputada federal. Queria que a senhora comentasse essa possibilidade, se ela se aplica hoje no Brasil, com todas as questões sociais que nós temos, se isso é viável e que alternativas podem ser levadas em consideração para que a gente não tenha aí uma década de informações perdidas. Eu acho que a deputada foi extremamente infeliz nas suas declarações e ela só demonstrou seu absoluto desconhecimento a respeito do trabalho do IBGE. O IBGE trabalha com internet há décadas. Inclusive, o último censo de 2010 fez uso da internet para a coleta das informações. Nós temos duas ordens de problemas na utilização da internet, de dizer assim, vamos fazer tudo por internet. Tem dois grandes problemas. O primeiro deles é uma questão relativa ao acesso mesmo, né? Uma parcela da população não tem acesso à internet e não teria acesso. E uma parcela ainda maior teria dificuldades, por exemplo, de ler e interpretar as perguntas adequadamente e dar as respostas de forma adequada.
Então, isso seriam os limites das diferenças sociais com os quais o país convive. Mas você tem uma outra ordem de limitação que diz respeito à cultura de cada país. Infelizmente, o Brasil não tem essa cultura de atender aos requisitos que uma operação como o censo exige. A população ainda não tem incorporado de uma forma muito, como é que eu vou dizer assim, consolidada a noção de cidadania. A cidadania significa direitos, certamente, mas significa dever. Só para você ter uma ideia, a população da Austrália, né, o censo australiano, e eles fazem censo a cada 5 anos, eles respondem o censo por correio. A maior parte deles responde por correio. Você sabe que o censo tem um dia de referência, né? Na verdade, todas as informações que serão coletadas têm aquela data como referência. E aquela data, na verdade, é a noite de 31 de julho para 1º de agosto. O censo australiano tem a sua data de referência e antes dessa data, o Instituto de Estatística envia os questionários pelo correio e 75% da população responde o questionário e posta no correio 2 dias após essa data. Ou seja, se nossa data é a noite de 1 de julho para 1º de julho, no dia 3 até o dia 3 de agosto, 75% da população já teria respondido e postado no correio este questionário. Honestamente, a internet, você pode substituir o correio pela internet, mas os requisitos de cultura nessas duas operações são os mesmos, ou seja, você tem uma população que, né, na sua grande maioria, está comprometida em colaborar com o Estado para que o Estado possa melhor atender a própria população. Eu acho que esses são conceitos que a nossa jovem democracia ainda está consolidando, ainda estamos incorporando. É um processo, não se constrói da noite para o dia e não depende do domínio da tecnologia. Não depende disso. O censo de 2010 mostrou isso com muita clareza. Talvez se consiga, nos tempos atuais, um percentual um pouco maior de adesão, mas, honestamente, para que a população participe, precisa bater de porta em porta. E isso não significa que assim, os mais pobres normalmente atendem o IBGE com muito mais boa vontade do que os mais ricos. As grandes dificuldades nas áreas urbanas são de você realmente conseguir acessar o domicílio, conseguir acessar alguém que esteja dentro do domicílio, que se você esbarra na portaria do condomínio, na portaria do prédio, no síndico, e várias questões que são relevantes sim para a sociedade, né? Que dizem muitas vezes a segurança, mas às vezes não é só isso. Às vezes é realmente um desconhecimento do significado completo e profundo do que significa ser cidadão. Perfeito. Vasmalha, nessa questão que a senhora mencionou do bater em porta, isso me traz à cabeça um pensamento de que no ano que vem nós temos um ano eleitoral. E, eventualmente, caso o censo seja realizado no ano que vem, isso não pode se tornar um problema, porque, por exemplo, a gente pode ter uma contaminação com a propaganda política do governo, né? E como que vai escrever isso no colete, por exemplo, dos recenseadores? Quem é que vai controlar? Porque eles podem ser pressionados por prefeitos, por exemplo. Por isso que o Estado, a operação é uma ação de Estado, e o Estado brasileiro tem que arcar com os custos do censo. O censo não pode viver de doações, não pode ser realizado a partir de doações desse tipo. Mas eu tenho que lembrar, Eric, que o censo de 2000 foi realizado no ano de eleição e o censo de 2010 também foi realizado no ano de eleição. Então, né, as eleições nunca contaminaram a realização do censo. O IBGE sempre soube lidar com isso. Nunca houve questões dessa natureza. Não acredito que em 2022 isso possa ser um fator que atrapalhe ou deturpe o trabalho do IBGE. As últimas 2 experiências de censo foram em anos eleitorais, né? 2010 foi um ano de eleição. Não, sem dúvidas, o IBGE tem um corpo técnico extremamente competente
E Vasmália, para a gente finalizar, eu queria que a senhora comentasse como especificamente os municípios podem ser mais atingidos por essa falta de censo. Pois é, os municípios é onde acontece, é onde as coisas acontecem, né? As coisas acontecem localmente. No final, são nos municípios que tem que viabilizar recursos para atender à educação básica, os municípios que têm que ter recursos para atender à saúde básica. Enfim, os municípios criaram a Constituição de 88, um conjunto de atribuições e os recursos que muitos deles dispõem para fazer isso são basicamente oriundos das transferências de fundos federais. E, normalmente, essas transferências elas se utilizam justamente dos dados do censo. E é aí que mora o perigo, né? Assim, tem aquele município que vai estar crescendo e que, de repente, o fundo de participação dos municípios que ele tem acesso não é o mesmo, né? Não é o que deveria ser, porque esse fenômeno de crescimento desse município se iniciou com um fenômeno local que até então, né, até 2010 não existia. Um município que estava crescendo pode ter cessado, porque justamente aquilo que motivava o seu crescimento populacional já não motiva mais. E os prefeitos certamente são os maiores interessados na realização do censo, porque eles sabem que desses recursos depende fundamentalmente a qualidade de vida que ele pode garantir à sua população, né? O básico do que é qualidade de vida e que está na mão dele. E os dados que existem hoje, eles, por limitações técnicas mesmo, né? E que o próprio IBGE alerta sempre, a sua desatualização implicará em custos reais, concretos. É realmente uma situação muito difícil. Vasmália, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Eric, pelo convite. Muito obrigado. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e a edição é de Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.